Eu esqueci. Beleza. Fernanda, tô te vendo agora. Que maravilha. Depois a gente conversa, viu? Perfeito. Gente, olha só. O que a gente vai ver aqui hoje? O que a gente vai tratar aqui hoje, tá? A minha viagem para o Egito, que foi na semana passada, eu estive com uma galera incrível, empresários de alto nível do Brasil todo. Nós nos reunimos e viajamos para o Egito. Nós passamos lá mais ou menos, foram 8 dias que a gente passou juntos lá, e a gente trocou muitas experiências, trouxemos muitas experiências, e eu quero compartilhar algumas delas com vocês. E o mais legal de tudo, foi que eu pude ver na prática aquilo que eu mais falo lá no meu perfil, aquilo que eu mais falo no meu YouTube. Já aproveitando aqui, quem não me segue no Instagram é @MatheusVLisboa. Mateus sem H, tá bom? Então, vai lá, Mateus V Lisboa, vai conseguir seguir o meu perfil lá no Instagram, tá bom? E lá no YouTube também eu tenho um canal onde eu posto vídeos todas as semanas sobre, sobre assuntos de formação de cultura, de formação de equipe de alta performance, de como conseguir transformar a equipe em alta performance. Então, vocês vão visualizar muitos conteúdos lá, tá? E eu, voltando ao assunto do Egito, eu pude visualizar muitas dessas coisas que eu falo para vocês aqui, ou no Instagram, no YouTube, eu consegui visualizar lá. E o mais legal de tudo foi que os empresários que estavam lá comigo, muitos deles muito grandes, que têm empresas muito grandes, me falaram exatamente isso. Mateus, implementação de cultura é o que faz o resultado dentro de uma empresa. Você realmente precisa implantar algo que as pessoas se identifiquem, algo que as pessoas realmente gostem de estar na empresa, de entregar os resultados, e é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, tá bom? Vou começar a compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos lá. Essa tela que eu vou compartilhar com vocês é uma tela onde eu vou mostrar... Peraí. Bagunçou aqui meu Zoom. Peraí. Deixa eu consertar aqui. Vocês sumiram para mim e não dá para eu trabalhar com vocês sumidos. Pronto, agora eu consigo ver todos e ao mesmo tempo. Vocês estão vendo minha tela? Quem está aí? Tá... Fernanda, que eu estou vendo você. Está vendo minha tela? Maravilha. Olha só, gente. Nós vamos tratar aqui, ó, como uma empresa com cultura forte é uma empresa que lucra. Por que eu digo que empresa com cultura forte é empresa que lucra? Porque cultura empresarial nada mais é do que aquela velha história. O que as pessoas estão fazendo na sua empresa quando você não está olhando, ou quando não tem ninguém olhando, quando não tem o seu gerente olhando. Cultura, gente, é o seguinte: quando a gente entra em um determinado país, tá? Vou usar o exemplo, a gente entrou lá na cultura do Egito. Lá na cultura do Egito, as mulheres, por exemplo, elas precisam usar alguma coisa na cabeça, elas precisam cobrir a cabeça, cobrir os ombros, porque isso faz parte da cultura daquele país. As pessoas de lá entendem que devem usar algo na cabeça para cobrir o cabelo. E todo mundo compreende que isso é absolutamente normal. E não precisa ter um policial, não precisa ter uma mãe, não precisa ter um pai falando: faça isso, faça isso, faça isso. Por quê? Porque a cultura se tornou parte de quem aquele povo é. A cultura se tornou algo onde as pessoas seguem sem precisar ter alguém fiscalizando aquilo. Isso é cultura. É por isso que é tão importante que a gente tenha essa cultura dentro das nossas empresas. Porque imagina só que maravilha seria se nós pudéssemos realmente ter pessoas que fazem aquilo que nós pedimos para que elas façam,
simplesmente porque elas entendem que aquilo é o bom a ser feito, que elas entendem que aquilo é o necessário a ser feito. Isso é cultura. Então, a gente vai trabalhar a cultura aqui hoje em 4 pontos principais, tá? Eu vou abrir cada uma dessas chavezinhas aqui e aí a gente vai trabalhar um desses pontos aqui. Existe um tema específico dos 5 pilares que eu ensino sobre formação de cultura, que é o que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, tá? Nos próximos encontros que nós vamos fazer, nas próximas mentorias, eu já quero dizer assim, ó, toda semana a gente vai se encontrar aqui de novo no Zoom para que eu possa ajudar você a implementar a cultura na sua empresa. Essa implementação dessa cultura, ela passa por 5 pilares, tá? Quando a gente chegar aqui no ponto 3, eu vou mostrar para você esses 5 pilares, tá bom? Mas antes eu quero começar aqui pelo 1. Olha só, gente. O que eu trouxe aqui no 1? Empresa não deve ter o foco no cliente. E aí as pessoas que ouvem falar isso dizem, Matheus, como assim? Eu cresci, me desenvolvi e sempre ouvi, o foco é no cliente. Gente, isso é a maior besteira que falam por aí. O foco não é no cliente, o foco é no seu colaborador interno. Porque se o seu colaborador interno está feliz, cumpre a cultura da empresa, cumpre as normas da empresa, se ele está lá contente, produzindo de maneira sistêmica, completa, está lá entregando aquilo que você pediu, com certeza o cliente vai ser colocado em primeiro lugar. Então, parece um pouco contraditório, mas não é. Quem deve estar em primeiro lugar é o seu colaborador, porque ele vai colocar o cliente em primeiro lugar. Então, o cliente não é o primeiro lugar da empresa. O cliente é o primeiro lugar do resultado de uma equipe bem estruturada, bem aculturada e que cumpre os rituais que devem ser cumpridos dentro da empresa. Este é o caminho. Então, empresa não deve ter o foco no cliente. O foco deve ser... o foco deve ser nas pessoas que fazem a empresa. Isso sim, pessoas que fazem a empresa, porque essas pessoas que fazem a empresa vão fazer o resultado logo depois. Tá certo? Tudo bem por aí? Estão ouvindo direitinho? Massa! Vamos lá. Qual é o passo a passo prático para que a gente possa fazer isso na nossa empresa? Para que a gente possa bater metas, para que a gente possa ter uma equipe engajada, para que a gente possa crescer e crescer, porque só crescer depois de uma pandemia não funciona, a gente precisa crescer e crescer de novo para resgatar tudo que a gente perdeu ao longo desse período. Foco precisa ser no resultado e a cultura precisa ser forte. Olha só, cultura forte. Vou colocar que é até em negrito aqui, vou trocar a cor para que a gente tenha realmente esse destaque de cultura forte. Acabei de falar, a cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém estar cobrando, sem ninguém estar cobrando o resultado, porque aquilo já está intrínseco no dia a dia das pessoas, porque isso já está lá fazendo o dia a dia das pessoas funcionarem. É exatamente isso que a gente tem que pensar. Cultura é isso. Querem de verdade que eu conte para vocês o que fez o ponto de virada na minha vida, o que fez realmente eu ter uma estratégia de crescimento de mais de 48% em menos de 6 meses. Matheus, isso é possível? Sim, é possível. Por quê? Porque todo mundo dentro da empresa vai estar direcionado para o mesmo caminho. Resultado, resultado e resultado. Olha só o caso real aqui que aconteceu comigo, tá? Em agosto de 2016, as minhas empresas faturavam cerca de 250 mil reais mensais. 250 mil reais não é um número ruim. Porém, olha só, o que aconteceu um ano depois? Em agosto de 2017, as empresas simplesmente estavam faturando 1,1 milhões de reais por mês. Como que isso foi possível? Simplesmente implementando uma cultura de resultados, simplesmente transformando o time num time que pensa em entregar resultados o tempo inteiro, sem parar, o tempo inteiro sem parar. Este é o único objetivo
de um time de alta performance dentro da empresa. Entregar resultados sem parar. E olha só, para quem está comigo aqui agora, eu vou entregar, vou fechar isso aqui, vou entregar um super bônus para quem está comigo aqui agora, tá? Presta atenção aí. O super bônus só vou revelar lá no final, ou seja, quem ficar comigo até o final. Quem não ficar, obrigado, mas não vai receber o super bônus. Eu vou escolher uma pessoa aqui do Zoom para ter uma mentoria particular comigo de 1 hora exclusiva. Eu vou ouvir, vou conversar com você e a gente vai montar uma estrutura básica de implementação de resultados dentro da sua empresa. Só uma pessoa vai participar disso. Ela tem que ficar até o final, que eu digo como que você vai poder participar, tá bom? É um bônus muito legal, porque, gente, eu cobro para fazer um processo de mentoria comigo, no particular, R$ 5.000. Para você ter 1 hora comigo no Zoom, é só você dividir esse valor e você vai saber o quanto vale este processo de 1 hora comigo no Zoom. Não que o Matheus seja o único, o bonzão, o fodão que vai resolver todos os problemas da sua vida, mas o conhecimento que eu quero passar para você, que eu quero mostrar para você, é um conhecimento que com certeza você aplicando no seu dia a dia da sua empresa, você vai ter um resultado exponencial. E é de graça, então é tranquilo para você. É só ficar comigo até o final que eu mostro como é que isso vai funcionar. Vamos lá, passo 2 do processo. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, Fernanda, eu não lembro de você ter participado da primeira. Você participou da primeira? Sim ou não? Não, né? Beleza. A gente já está na mentoria 2 e você não participando da primeira, eu vou precisar contar um pouquinho da minha história. Tem outras pessoas aqui, deu um calor agora. Tem outras pessoas aqui também que não conhecem a minha história, então eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Olha só. Primeira coisa, são 7 pontos rápidos aí para a gente poder trabalhar melhor a minha história para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? Olha só, eu era gestor de times de loja, eu sou do varejo, eu vim do varejo e permaneci a minha carreira como empresário de varejo por praticamente 12 anos. Só que eu era visto como um carrasco dentro das lojas. Eu chegava dentro das lojas e as pessoas simplesmente gelavam, simplesmente gelavam. E eu digo uma coisa assim, ó, tem uma pessoa que trabalhava comigo nessa época, que trabalha comigo hoje aqui, de novo, na empresa, e essa pessoa pode confirmar isso. Eu era simplesmente o carrasco, o terror das pessoas quando eu entrava na loja. Porque, para mim, o processo era absolutamente simples, muito rápido. Eu mandava como chefe e a equipe tinha que obedecer, e ponto. E essa era a lógica para mim, não fazia o mínimo sentido que fosse diferente. Por quê? Se o chefe manda, a equipe obedece. Qual é o erro aí? O erro foi que ser humano não é assim. Bom, eu busquei treinamento, desenvolvimento, curso, livro pra caramba, e eu fiz um investimento de aproximadamente R$ 350.000 em mim, simplesmente em mim. Eu fiz cursos, fiz treinamentos, fui atrás, só que aí eu percebi que existe, na realidade mesmo, aquela lei do 80-20 para praticamente tudo. Existe essa lei do 80-20 e muitas pessoas já ouviram falar sobre ela, e aí, esse 80-20, ele faz toda a diferença, por quê? Encher linguiça. O que é encher linguiça? É simplesmente um conteúdo que vai estar lá no seu curso, no seu livro, no seu treinamento e não serve para nada. Você não aplica para nada. Este é o 80% de encher linguiça. E 20% é aquilo que você pode pôr na prática de verdade. O que eu fiz? Eu peguei todos esses anos de treinamento e desenvolvimento, peguei os 80% dessa encheção de linguiça, retirei e aí eu montei um método próprio, uma forma própria de trabalhar. Eu criei um processo para aumentar as vendas do grupo onde eu trabalhava. Teve muita resistência? Teve muita resistência. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá no grupo, os meus colaboradores, não queriam simplesmente parar de fazer aquilo que eles faziam antes, porque isso é a zona de conforto.
Isso é a nossa zona de conforto. Enfrentei dificuldades e descobri o caminho das pedras. Como convencer as pessoas a fazer aquilo que é preciso ser feito dentro da empresa? Tem pessoas que você nunca vai convencer, que você simplesmente vai convencer que o melhor caminho para ela e o caminho mais amoroso para ela é buscar emprego em outro lugar. Parece cruel da minha parte falar isso, mas é absolutamente verdade. Tem pessoas que precisam ser promovidas para o mercado de trabalho porque elas não têm a mínima condição de acompanhar os processos que a gente precisa fazer dentro da empresa. Mais de 74,4 milhões de reais faturados no varejo, sendo desses 74, 81% deles faturados nos últimos 4 anos. Se faz sentido para você que uma loja cresça 78% e ganhe o prêmio de uma loja que mais cresceu ao longo do ano, no meio de 700 lojas, saiba que realmente foi isso que aconteceu comigo. São 700 lojas franqueadas de uma marca chamada Hering, Companhia Hering. Eu fui franqueado da Companhia Hering, fui conselheiro da Companhia Hering por 2 anos também, e uma das minhas lojas, da rede de lojas, faturou 78% teve um faturamento 78% maior de um ano para o outro, e isso fez com que a gente ganhasse o prêmio de loja que mais cresceu numa rede de 700 lojas aproximadamente. Então, gente, funciona. A gente só precisa aplicar de um jeito interessante essa implementação de cultura dentro das empresas. Eu poderia cobrar realmente mais de 50 mil reais para passar essas informações para vocês, porque foram 74 milhões faturados, sendo 81 deles nos últimos 4 anos. E 50 mil reais valeria com certeza a mudança da sua empresa, o crescimento da sua empresa, a formação de cultura da sua empresa. Por que eu digo isso? Uma pergunta muito simples. Se você tivesse, dentro de 3 anos, uma carta de crédito de 30 mil reais, você não compraria ela? Quanto vale o conhecimento que vai fazer com que você tenha uma equipe engajada e de resultados dentro da sua empresa? Quanto de faturamento você pode ter a mais se você tiver uma empresa com uma equipe engajada dentro dela, que cumpre processos, que cumpre metas e consegue trazer um resultado espetacular. Gente, pausei um pouquinho o compartilhamento da tela aqui para que vocês possam falar comigo, tá? Eu vi que tem uma pessoa aqui que falou no bate-papo, a Mari falou, isso é super importante, saber o que eles fazem quando não estamos, manter o padrão que imaginamos. É exatamente isso, Mari. Quando a gente está na empresa, as pessoas são sempre uma maravilha. Quando as pessoas não... quando nós, proprietários, ou gerentes, ou donos, não estamos na empresa, as pessoas fazem aquilo que querem. Gente, eu quero que isso aqui se torne realmente uma mentoria, que vocês me perguntem e eu responda as coisas para vocês, tá bom? Eu só vou passar aqui o último passo desse ponto 2 para explicar para vocês o quanto custa um colaborador mal contratado dentro da nossa empresa. Olha só, eu fiz essas contas, tá? Eu fui atrás disso e aí eu coloquei um passo a passo de como funciona para que a gente tenha um colaborador dentro da nossa empresa. Primeira coisa que a gente vai fazer, processo seletivo. A gente vai identificar, poxa, está faltando um colaborador na minha empresa, eu preciso fazer um processo seletivo. E aí eu começo, eu vou lá e faço o processo seletivo, anuncio a vaga e começo. Tenho tempo de selecionar. Você, como empresário, provavelmente faz o seu processo seletivo. Se você não faz, deixa eu colocar aqui um ponto de alerta, porque o processo seletivo, principalmente em pequenas e médias empresas, precisa passar pela mão, no mínimo, do proprietário, para que ele tenha aí o seu direcionamento, né? Para fazer a contratação, você tem que pagar taxa e você tem que pagar imposto. Você vai pagar taxa de quê? Exame admissional, você vai pagar outras taxas aí que a gente sempre tem que pagar. E, claro, impostos, né? O governo não vai deixar de tomar uma bocadinha dele simplesmente porque você está contratando uma pessoa, você está dando emprego, está dando renda, mas mesmo assim tem que pagar o imposto lá para o Estado, né? Você vai gastar dinheiro e tempo com treinamento desse colaborador. Aí você faz o contrato de experiência.
É aquilo que a gente precisa e costuma fazer nas nossas empresas. Primeiro mês, você vai pagar salário, benefícios e impostos. Segundo mês, salário, benefícios e impostos. Terceiro mês, salário, benefícios e impostos. Ainda existe mais uma coisa aqui, que são para quem trabalha com isso, né? São as comissões. Você vai trabalhar com comissões o tempo todo. Vão ter comissões para que você pague. Então, vamos acrescentar aqui também as comissões do nosso mapa mental. Gente, outra coisa, eu vou disponibilizar o link desse mapa mental para vocês, tá bom? É só vocês irem lá no meu Instagram e mandar um direct e dizer assim, Matheus, me manda o mapa mental, eu mando o link para vocês, para que vocês possam ter esse mapa mental aqui junto com vocês, tá certo? Ele vai servir para que tenha uma orientação bem importante para vocês no dia a dia. Ah, ok. Contratei a pessoa, ela começou a trabalhar comigo, passei o primeiro mês, passou o segundo mês, e aí eu tive a infeliz conclusão que essa pessoa não serve para mim. Ela não cumpre aquilo que eu achei que ela fosse cumprir. Ela não se comporta do jeito que ela deveria se comportar. Ela não tem a cultura que deveria ter na empresa. E aí eu vou lá e demito. Para eu demitir, o que eu tenho que pagar? Férias proporcionais, 13º proporcional, e eu vou recomeçar o ciclo de contratação de uma nova pessoa. Aí, você tem algumas opções aí. Ou você empurra com a barriga, é uma pessoa que não bate meta, uma pessoa que incomoda, uma pessoa que reclama, que está tirando seu tempo, está tirando sua energia. Ou você demite, ou você empurra com a barriga. Você só tem essas duas opções. Só que as duas opções vão custar caro para você. Numa delas, você vai ter que fazer o gasto com os pagamentos de demissão dessa pessoa. Na outra, ela vai te incomodar, ela não vai te apresentar o resultado que precisa apresentar, ela não vai trazer você para bater meta, ela simplesmente não vai ser a pessoa que você quer que ela seja na sua empresa. Então, você empurra com a barriga e aí começa a reclamar. Poxa, mas eu faço contratação e as pessoas não são boas. Porque na minha cidade não tem gente boa. Porque na minha cidade não tem mão de obra. Porque isso, porque aquele outro. E a gente simplesmente não presta atenção que foi um processo seletivo mal feito. Para selecionar, contratar, treinar, não ter resultados, demitir e recomeçar esse processo todo, olha uma conta que eu fiz aqui. E não foi só eu que fiz essa conta, tá, gente? Essa conta está disponível na internet. É só você procurar. Quanto custa um colaborador que entra na nossa empresa e fica 3 meses, tá? Vai ter todas as informações aqui. Vamos supor que você esteja pagando um salário de R$ 1.100 para a pessoa. A gente sabe notoriamente que quando a gente inclui 13º proporcional, vale transporte, quando a gente inclui os impostos, quando a gente inclui tudo aquilo que a gente tem que pagar, um colaborador que a gente paga para ele R$ 1.100 custa para a empresa R$ 2.150 por mês. Porque aqui você vai incluir o terço de férias, as férias remuneradas, você vai incluir tudo isso que você paga uma vez por ano. Beleza, você paga uma vez por ano, mas você tem que fazer caixa para pagar isso. O seu lado financeiro precisa ser protegido, e aí você precisa ter o dinheiro para pagar essas questões. Então, em 3 meses, você tem aí um gasto de R$ 6.450 com o seu colaborador, mais tempo de seleção, mais treinamento, mais o colaborador que não bate as metas e atrapalha o seu resultado. Faz sentido, gente? Quem está assistindo aí, faz sentido? Faz, né? Ali a Fernanda concordando, porque sabe que realmente é bem assim que a banda toca, né? Fernanda, você tem quantos colaboradores? Quantas pessoas trabalham com você? Desativa aí o microfone para a gente conversar um pouquinho. Entrou? Tá me Entrou, escutando? tô ouvindo sim, Fernanda. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Você é de onde, Fernanda? Sou de São Paulo. Ah, que maravilha. São Paulo, capital? Eu tenho duas lojas, né? Eu tenho a Fernanda Solito, que é uma marca própria. Uhum. Lá eu tenho 4 colaboradoras dentro da loja. Uhum. Eu tenho uma multimarcas que chama Bons Lookinhos. Tá dizendo a Sofia que é dela. É dela? Ela tá Oi, aqui Sofia. participando.
Boa Ela tá do noite. meu lado. É minha, é minha. E lá no Bons Luquinhos eu tenho 2 colaboradoras e tenho uma confecção onde eu fabrico os produtos. Ah, que legal. E só que essa confecção eu divido o espaço com os meus pais. Então, meus colaboradores na confecção são 5, e meu marido que fica na parte da fábrica e eu fico na parte da loja. Deixa eu te contar uma coisa, então. Antes de eu ir para o varejo, a minha família também vem da confecção. A gente começou com moda infantil, aí depois partiu para moda feminina, e a gente ficou um tempão na confecção, e depois a gente resolveu ir para o varejo. Então, eu também tenho as mesmas origens aí de confecção de roupas. Que legal. Eu também cresci na confecção da minha mãe, nos caixotes da confecção da minha mãe. Nos caixotes, rolos de tecido e até hoje eu sei costurar, porque eu comecei com 8 anos, eu comecei a ajudar meus pais. Então até hoje eu sei costurar, sei colocar botão, sei fazer casinha, sei fazer corte. Confecção é um mundo à parte, né? Só quem sabe consegue entender como é que funciona. E Fernanda, me Exatamente. E conta. no caso, eu tenho 2 operações, né? Porque é uma Uhum, operação de fabricação que demanda muito do meu trabalho, assim, da minha energia mesmo, eu, Fernanda, enquanto pessoa e gestão, porque. Peraí, só não vai ligar aqui, tá? Eu fiz a marca basicamente em cima do meu nome, então eu tenho essa marca há 13 anos. bastante Antes, tempo. antes de fabricar, de ter a minha marca, eu fabricava para outras marcas, né? Eu era facção. E Aham. aí, agora, desde maio, que eu tenho a marca. Pera, não pode, meu amor. E é que a Sossô aqui quer ouvir um vídeo. E desde que eu montei a marca infantil em maio, para mim é uma nova operação, porque ela é multimarcas, então eu tenho que cuidar da parte do varejo, de outra parte do processo, que já vem pronto. Então, Aham. assim, é uma outra operação também. E essa parte que você disse da cultura, eu tenho estudado bastante sobre isso. Inclusive, todo esse conteúdo que você passou agora é uma coisa que eu valorizo muito. Já até falei bastante sobre isso no meu LinkedIn, já fiz um post sobre cultura no meu Uhum. Instagram também, porque eu acho que é a essência ali da empresa. Os colaboradores eles têm que entender para que tudo dê certo. A cultura ela está muito ligada ali à essência do que a empresa é, e aí todo mundo seguir os mesmos valores para a empresa conseguir com que tenha o mesmo caminho que como se o dono não tivesse lá. Então, assim, eu também estudo bastante sobre gestão e acho que isso é muito, muito, muito importante, a principal. E, assim, muitas vezes, quando nós somos pequenos, a gente não dá muito valor a isso, porque pensa que é só para empresa grande, essa questão de cultura, e Exato. acho que isso tem que estar muito alinhado ao que assim, a gestão, o líder pensa e as outras Aham. pessoas trabalham junto, porque é Exato. um time, né? Exatamente. E a cultura é o que dita o processo das pessoas, né? A cultura é o que dita aquilo que pode e que não pode ser feito, aquilo que é bom ou não bom ser feito. Então, se a gente não tiver cultura, a gente simplesmente vai agir como uma colcha de retalhos de direcionamento, porque cada colaborador vai trazer as suas próprias impressões, aquilo que tem na sua própria vida, aquilo que faz na sua própria vida, joga dentro da empresa e a empresa tem que engolir aquilo e tudo vai dessa forma, né? Então não E vira uma funciona. bagunça, né? Vira uma Exatamente, bagunça em todos os sentidos. Para o exatamente, cliente, para quem trabalha lá dentro, o que pode, o que não pode. Então, acho que tem que ter esses acordos claros e também tudo isso tem que ser muito bem passado, né, pela liderança. Não é fácil, na prática é muito fácil a gente falar, né? aham, exato. A né? cultura é algo do dia a dia. Você que tem criança pequena, você sabe. Todos os dias você vai falar alguma coisa para ela e ela vai fazer e depois não faz mais. Aí depois você tem que falar de novo, ela vai fazer e depois não faz mais. E assim sucessivamente a gente vai ter aí que educar as nossas crianças, que são os nossos Sim. colaboradores,
dentro daquilo que a gente imagina que deve ser a forma de trabalhar dentro das nossas empresas, né? Para que a gente tenha isso, depois de muito estudar, depois de muito trabalhar, depois de muito tudo, eu encontrei cinco pilares principais que formam essa cultura dentro da empresa. Esses cinco pilares, eles são cinco pilares que ajudam a gente a entender como é que funciona essa montagem da cultura dentro da empresa. Desses cinco pilares, hoje nós vamos trabalhar um deles, tá? Que é o pilar da autogestão. Eu já volto nele. O pilar da liderança é simplesmente quando você usa da sua influência para liderar as outras pessoas. Só que isso não é simplesmente assim, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquele outro. Isso tem um tempo de duração muito curto. As pessoas precisam ser inspiradas a fazer o que precisa ser feito. Elas precisam ser inspiradas a encontrar as soluções para os problemas da empresa. Elas precisam ser inspiradas a levarem o dia a dia da empresa cada vez mais além. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa aprender a liderar. Liderar é o segundo pilar desse processo de criação de cultura. Depois que você tem autogestão, que eu já vou falar o que é exatamente. Depois que você já desenvolveu o seu processo de liderança, você vai desenvolver o seu processo de cultura. O que é essa cultura? É uma cartilha com todas as informações organizadas, o que pode, o que não pode fazer, para onde a empresa está indo, missão, visão, valores, o que pode ser negociado, o que não pode ser negociado. Isso é a cultura da empresa. É, bem dizer assim, se você pensar num país, é como se fosse a constituição do país. A constituição do país tem todas as informações daquilo que pode e que não pode dentro daquele país. E a nossa empresa é um país também de poucas pessoas. Então a gente precisa mostrar para elas como elas devem agir. E isso deve estar presente neste código de cultura, que é o tronco principal do processo. Se você perceber, são 5 pilares e a cultura está bem aqui no meio, porque eu considero o tronco principal. Os braços, os ramos vão sair desta cultura. Toda a parte de autogestão e liderança de quem comanda a empresa precisa estar baseado nessa cultura. Todo o processo de seleção e contratação de pessoas precisa estar baseado nessa cultura. Então, aqui na minha empresa, a gente tem um valor principal, o valor número 1, absolutamente inegociável e que todo mundo precisa ter para poder entrar aqui no time. Aprender. Se você não gosta de aprender, nem tente entrar aqui. Porque se você não tem um direcionamento para o desenvolvimento pessoal, não adianta, não entra aqui. E como que eu vou descobrir isso? Através de um processo seletivo muito, 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 muito rigoroso. Um processo seletivo onde eu vou fazer um processo, no mês seguinte eu vou fazer o mesmo processo, no mês seguinte eu vou fazer o mesmo processo e assim sucessivamente, para que eu melhore este processo a cada vez que eu vá aplicar. Como assim, Matheus? No mês seguinte? Sim, no mês seguinte. Eu aconselho a sempre fazer um processo seletivo todos os meses, no máximo a 45 dias. Por quê? Como assim? Eu não tenho vagas a cada 30 dias. Não. Mas, no momento em que você abriu o processo seletivo número 1, quando você estava contratando a primeira pessoa, pode ser que um grande profissional estivesse trabalhando em outra empresa naquele momento e não estivesse disponível no mercado. E aí, quando você abre um novo processo seletivo, aquele profissional se dispõe para a sua empresa e você tem a chance de contratar ele para trabalhar com você e ter os resultados exponenciais que você quer dentro da sua empresa. Então, processo seletivo ele precisa ser rigoroso, constante e sempre seguir um mesmo passo a passo, para que você possa comparar as pessoas. Eu ensino esse passo a passo direitinho, tudo que você vai avaliar, todas as ferramentas que você vai usar, tudo que você vai precisar para fazer um processo seletivo muito, muito certeiro. Fernanda, você que trabalha com varejo, provavelmente você deve estar pensando aí em como você vai aguentar o seu último tri, né? A gente que trabalha com varejo por muito tempo, a gente sabe que quando chega lá em dezembro, a gente vai apanhar. Sempre vai apanhar, porque é uma loucura, é muita gente procurando tudo, todo mundo deixa para comprar depois do dia 15 de dezembro, só que a gente não pode simplesmente abrir a porta da nossa empresa no dia 5 de dezembro para fazer um processo seletivo
coloca as pessoas lá dentro e no dia 15 elas já estão atendendo e vendendo. Não funciona simplesmente por um motivo. Se você não tiver um processo seletivo rigoroso e não treinar essas pessoas, você vai passar aperto no final do ano. É assim que funciona. Para outros setores, são outras épocas. Por exemplo, para quem trabalha com varejo de chocolate, em abril, março, abril, é uma loucura, porque está todo mundo comprando chocolate. Mas o processo seletivo tem que ser bem feito para que as pessoas que estejam dentro da empresa aguentem o tirão, aguentem a pancada aí do final do ano. Cada empresa tem o seu direcionamento, cada empresa tem o seu caminho que deve ser seguido nesse processo de seleção e contratação, mas ele precisa ser constante e rigoroso para que só passe nessa peneira as melhores pessoas. E o último pilar de todos é a gestão do time. Gestão do time é simplesmente o fato de você poder avaliar de maneira objetiva, através de relatórios, através de notas, através de informações completas, que realmente aquelas pessoas estão cumprindo o papel delas. Não é simplesmente pegar e avaliar se elas estão batendo indicadores financeiros. Os indicadores financeiros são absolutamente importantes. Só que existe uma pessoa que soltou uma frase célebre, eu não sei se é dela, mas eu ouvi através dela, que é a Luísa Trajano, a menina da Magazine Luiza, né? A Luísa Trajano fala assim: nós contratamos as pessoas pelas suas habilidades técnicas e demitimos pela ausência de comportamento correto, pela falta de habilidade comportamental que essa pessoa tem no dia a dia da empresa. E isso é absolutamente verdade. A gente contrata a pessoa olhando, poxa, esse currículo aqui, a pessoa tem curso disso, curso disso, curso disso, já trabalhou em tal local, tem experiência de tantos anos naquilo que eu preciso, então eu vou contratar. Só que você não tem como descobrir se essa pessoa realmente é boa ou não por um pedaço de papel ou por uma entrevista de 15 minutos. E aí a pessoa vem para trabalhar na nossa empresa, faz tudo errado 2 vezes, mas ela bate meta. E aí ela começa a comprometer o time, começa a criar intrigas dentro do time, começa a não cumprir os papéis que tem que cumprir, e aí qual é o resultado? O seu time se perde, a empresa não bate meta, e você coloca a responsabilidade em cima de pessoas que talvez não tenham nada a ver com o processo. Por quê? Não fez um processo seletivo bem feito e na hora de fazer essa gestão de time, você não consegue avaliar ela. Você não consegue dizer assim, ó, se a pessoa está se comportando da maneira correta. Ela não bateu meta esse mês, mas ela se comportou da maneira correta. Essa pessoa aqui, em compensação, ela teve um avanço muito grande na inteligência emocional dela, mas ela teve problemas em pôr em prática as técnicas de venda ou as técnicas de produção que foi ensinado pela empresa. Então, esse desequilíbrio precisa ser amenizado e a gente só consegue amenizar isso quando a gente avalia as pessoas em todas as características delas, comportamentais e técnicas. Somando isso, a gente vai ter o resultado. Comportamento mais técnica soma para ter o resultado, tá bom? E aí a gente volta lá para o primeiro pilar, que é o primeiro pilar que a gente vai trabalhar hoje, é um processo de autogestão. O que é autogestão? Autogestão é simplesmente perceber que nós, como líderes, nós comandamos o nosso time. O time que nós temos é simplesmente o reflexo do que nós somos. Matheus, como assim? Você está dizendo que aquele time que não bate meta, que não se comporta, que é ruim, que me incomoda, é o meu reflexo? É sim. Dói, mas é verdade. É o reflexo do dono. Então, se você tem um time espetacular, que está sempre com você, que bate meta, que cumpre as coisas, que faz com que as coisas funcionem de verdade, você tem aí um time de alta performance e o resultado é que porque você é uma pessoa de alta performance. Se você é uma pessoa de alta performance, você consegue implementar um time de alta performance na sua empresa. Mas se não, não consegue. Por quê? O time é o reflexo do dono. Faz o que o dono faz. Uma coisa acompanha a outra. Então, autogestão é você simplesmente ser a pessoa que vai servir como reflexo para todas as outras pessoas dentro da empresa. E a autogestão vai fazer a capacidade vai ter a capacidade de ajudar você a tomar decisões.
tomar decisões nem sempre são bom, é algo bom. A gente precisa tomar decisões o tempo todo. Mas imagina, uma pessoa que está com você por muito tempo na empresa, mas ela não entrega mais um resultado. Você tem que fazer o quê com ela? Ou treina ou demite. Você já treinou, você já fez um processo de desenvolvimento com ela. E aí ela vem e não entrega o resultado que você precisa. O que você faz? Demite. Só que é uma pessoa tão querida, uma pessoa tão legal, uma pessoa muito boa, e você não tem estômago suficiente para demitir essa pessoa. Por quê? Porque você não tem um processo de autogestão, você não tem uma inteligência emocional necessária para que você possa conversar com essa pessoa e demiti-la se for necessário. Minha pergunta é, como você toma decisões na sua vida? Como você toma decisões na sua empresa? É sozinho, é sozinha? É com a ajuda de algum mentor? É buscando algum tipo de conselheiro? É com sabedoria ou sem sabedoria? Avaliando os possíveis resultados e consequências que aquilo vai dar? Ou a gente simplesmente toma as atitudes e toma as decisões dentro da nossa empresa de qualquer forma? Porque sempre que a gente falha, sempre não, vamos lá, a grande maioria das vezes que a gente falha, a gente primeiro envolveu o nosso sentimento ali. A gente envolveu a nossa forma de pensar e agir baseado nos nossos sentimentos. Por quê? Sempre que a gente para assim, ó, vou tomar a decisão de demitir uma pessoa. Aí a gente para, olha, pensa, mas vai ser tão incômodo de me demitir essa pessoa, vai ser tão ruim demitir essa pessoa. Deixa pra lá então. Eu vou dar uma oportunidade a mais para ela. Só que essa pessoa não bate mais meta, não entrega resultado, tá te dando prejuízo, você vai ter que fazer um processo de demissão com ela. Cada dia que você passa mais na empresa, você está empurrando isso com a barriga e os resultados começam a não chegar. Você precisa, sim, desenvolver a sua melhor versão. Desenvolver a sua melhor versão exige algumas coisas que a gente precisa aprender. A gente precisa ser a melhor versão tendo paciência, tendo compreensão, tendo domínio emocional, de não se abalar, de não trazer os problemas que a gente tem com as pessoas, que a gente tem em casa, para dentro da empresa. A gente precisa aprender a ter empatia, se colocar no lugar do nosso colaborador, se colocar no lugar do líder que está comandando uma equipe. A gente precisa ter empatia para se colocar no lugar da pessoa e pensar como ela e sentir como ela. E isso não é fácil. Aprender a ter resiliência não é fácil. Horas falando de cada característica dessas e um empresário precisa ter. Eu poderia passar horas falando disso, de cada característica que o empresário precisa ter para ter, sim, um processo de autogestão bem feita. A gente precisa utilizar acho que está aqui dentro, é isso aí. Esse processo de autogestão, a gente não aprende tão bem assim na nossa família, no colégio, na faculdade, a gente não aprende isso, porque isso não é algo que faz parte do currículo natural do nosso processo de aprendizado. A gente não é colocado à prova o tempo inteiro para saber se a gente, sim, tem um processo de autogestão bom ou não, se a gente tem estômago para fazer o que é preciso ser feito ou não, porque a gente não aprende. Mas a vida real cobra e cobra caro. A vida real cobra muito caro. Porque todas as vezes que a gente não consegue ter autogestão, a gente não consegue gerir as outras pessoas, a gente não consegue gerir o nosso negócio, a gente não consegue tomar decisões difíceis. E isso abala o lucro da nossa empresa. É por isso que aqui no título, empresa com cultura forte é empresa que lucra. E a cultura forte vem principalmente de um dono forte, que tem o domínio pessoal, que sabe lidar com cada uma das situações necessárias dentro da empresa. Então, a autogestão é o processo que o empresário precisa passar para adquirir os conhecimentos necessários para tomar as melhores decisões. Gente, olha só. O processo de decisão na nossa cabeça, ele passa por um gap, um tempo que a gente tem para tomar algum tipo de decisão. O fato acontece, vamos dizer assim, um colaborador meu que abre a minha loja faltou hoje. Este é o fato. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso saber o que fazer com isso. Eu não posso simplesmente socar o travesseiro, começar a chorar,
dizer, meu Deus, o meu colaborador não vai abrir a minha loja, o que que eu vou fazer agora da minha vida? Não adianta, você não vai resolver nada desse jeito. Você tem que ter a compreensão que o tempo entre o fato e a sua decisão é o que vai resolver a sua vida ou não. O que você faz entre o fato e a decisão, a sua ação para resolver aquele problema, é aonde a autogestão está. Se você tem um processo muito bem definido dentro da sua cabeça, de inteligência emocional, se você leu vários livros para você saber tomar uma decisão, se você participou de treinamentos, se você praticou no seu dia a dia, o que você vai fazer? Paciência, resiliência, se colocar no lugar da outra pessoa, entre o fato e a decisão mora o resultado da sua vida e o resultado da sua empresa. Este fator pequeno entre o que acontece e como você resolve aquilo que acontece dita todo o resultado que você tem dentro da sua vida. Fatores que influenciam a autogestão. Você ter leitura de livros contínua, você ter uma agenda organizada, saber o que você vai fazer no dia a dia, deixando o tempo livre para que você possa trabalhar todas as necessidades que você mesmo tem, deixando o tempo livre para que você possa cobrir imprevistos, organizar a sua agenda. Isso é autogestão, ter disciplina para cumprir aquilo que você propôs. Cursos e treinamentos o tempo todo para aprender o que você precisa fazer no momento em que o problema aparece. Para e pensa um pouquinho comigo e vê se não é verdade. Toda vez que a gente erra uma decisão, é porque nos faltou conhecimento ou nos faltou inteligência emocional para usar o nosso conhecimento e aplicar nessa decisão. Então, sempre que a gente comete algum tipo de erro ou acerto, é porque nós utilizamos o nosso conhecimento, aplicamos a nossa inteligência emocional naquele conhecimento e tomamos a decisão correta. Isso é o espaço que eu falei entre o fato e a ação. É você saber exatamente que tipo de atitude você vai tomar nesse meio do caminho, é o que vai dar o resultado para você. Então, fazer parte de mentorias, fazer exercícios físicos. Matheus, o que tem a ver exercício físico com autogestão? Caramba, o exercício físico ajuda você a respirar melhor, sua circulação sanguínea melhora, seu cérebro recebe mais oxigênio, o seu coração funciona melhor. Tudo funciona melhor quando você pratica exercício físico. Isso é autogestão. Matheus, tem alguma coisa a ver exercício físico com o resultado da minha empresa? Tudo a ver. Porque quando você tem um exercício físico bem feito, você consegue ter mais disposição para sentar e ler um livro. Quando você faz um exercício físico bem feito, você tem mais disposição para você se alimentar melhor, porque uma coisa leva a outra. Deixa eu colocar aqui, ó. A alimentação. A alimentação influencia tudo. Você é o que você come. Se você come mal, o seu corpo não funciona bem. Se seu corpo não funciona bem, você está cansado, estressado, mal para tomar as decisões que precisa tomar lá na hora. E isso faz com que o fato e a atitude que você toma seja uma linha não reta, mas cheio de problemas no meio do caminho, porque você não vai conseguir pensar direito, você não vai conseguir sentir direito, você não vai conseguir agir direito, e isso vai trazer um resultado que você não quer. É tudo uma coisa em consequência da outra. Fazer terapia, caramba, como é bom ter um terapeuta para você poder compartilhar os problemas, poder compartilhar as coisas que você passa dentro da sua vida e dentro da sua empresa. É excelente. Praticar meditação deixa você mais calmo, aumenta a sua paciência, aumenta a sua capacidade de resiliência. A meditação faz bem, cientificamente faz bem para o nosso corpo. A gente precisa aprender a praticar isso. É autogestão. Se eu não sei lidar comigo mesmo, eu não vou saber lidar com os problemas que aparecem na minha empresa. Flow, o que é flow? É um estado de fluxo contínuo. A gente precisa aprender a trabalhar em flow, e o flow demora para chegar. Sabe, o flow, a melhor definição que eu já vi de flow é a seguinte: quando você está completamente dedicado a fazer alguma coisa e o mundo simplesmente silencia ao seu redor e você só consegue pensar naquilo que você está fazendo. Isso é flow, é um estado de fluxo contínuo. Só que isso só consegue ser atingido
se você consegue atingir um estado de concentração primeiro. O estado de concentração é através de exercício físico, uma boa alimentação, de uma meditação bem feita. Então, tudo envolve, tudo envolve. Aquele empresário que vem dizer para mim que não funciona, ou aquele empresário que vem dizer para mim que acredita que isso é balela, não sabe do que está falando, porque não compreende que as suas decisões são influenciadas pela forma com que cada um de nós vive a própria vida. Gente, fazendo sentido? Fernanda, você é a única que está me dando o ar da graça aí de aparecer. Eu estou adorando isso, pessoal. Tá todo mundo sumido aqui e daqui um pouquinho eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera para poder ver quem é, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem como a gente fazer essa mentoria aqui sem eu ouvir o que vocês têm para dizer. Existe um fator em si que é preponderante e capaz de tomar um empresário imbatível. Tá errado aqui, tá? Imbatível. Vamos corrigir aqui. Imbatível. É simplesmente o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos dá uma capacidade de entender aonde a gente precisa melhorar. Se eu não sei aonde eu preciso melhorar, eu não consigo melhorar. Só que eu só descubro o que eu preciso melhorar quando eu desenvolvo o meu autoconhecimento. Um empresário que tem um autoconhecimento profundo é imbatível. É imbatível. Porque ele sabe o que afeta, o que não afeta, aonde está seu ponto falho, aonde está seu ponto mais forte. Ele sabe como agir nos momentos difíceis, ele sabe como fazer o que precisa ser feito, porque ele tem um conhecimento prévio dele mesmo. Jim Collins, que é um dos maiores escritores de empresas, e é um mentor para mim. Eu não o conheço pessoalmente, mas é um mentor para mim. O Jim Collins fala que a grande maioria das empresas não tem sucesso, pois os seus líderes não têm inteligência emocional. Daniel Goleman, em algum dos seus livros, que eu não lembro qual é, fala a mesma coisa. A grande maioria das empresas quebram porque os seus donos não têm inteligência emocional. E a inteligência emocional vem do autoconhecimento. Aumenta a consciência do empresário sobre como agir em determinadas situações. Por quê? Eu sei como eu ajo. Então, se eu sei que eu não sou bom em fazer feedbacks, eu vou lá e procuro como melhorar o meu feedback para que eu possa trazer mais resultados para a empresa. Deixa eu ver aqui quem está falando no bate-papo. Ah, isso aí, é você, Fernanda. Isso aí mesmo. Cuidar de você e depois cuidar dos outros. Perfeito, você medita todos os dias. Eu também medito todos os dias, sem falta. Depois que eu comecei a meditar, a minha paciência saiu daqui e foi para o espaço. Eu consigo ter paciência de uma maneira assim sobrenatural. É exatamente isso. Muda toda a vida, né, Fernanda? Muda completamente a vida o simples ato de você meditar. Imagina se você aplicar todos os fatores do autoconhecimento, da autogestão, para que você tenha a explosão de capacidade de resolver os problemas da sua empresa. Toma as decisões mais assertivas e descomplicadas. Isso é o autoconhecimento. O poder disso é imenso. Qual o perfil comportamental que você tem? Você precisa conhecer também, porque o perfil comportamental determina a forma com que nós entendemos o mundo. O perfil comportamental nos fala por que a gente age de uma determinada forma. Eu, por exemplo, sou analista planejador. Esses dois primeiros aqui, ó. O que é um analista planejador? Eu sou uma pessoa que sou extremamente metódica, às vezes pareço frio para as pessoas, porque o planejador e o analista, eles não gostam tanto de contato humano, assim, a bateria social da gente é muito baixa. Em pouco tempo a gente está cansado de ter que interagir com as pessoas. Ah, mas Matheus, você é muito metido. Não, não é, isso é da minha característica, isso nasceu comigo. Nós somos seres biopsicossociais. Bio vem da nossa genética, e essa parte do comportamento, do perfil comportamental, ela está extremamente conectada com a nossa genética. A gente nasce de uma determinada forma. O psico é tudo aquilo que vivemos e isso influencia a nossa cabeça. E o social é todas as pessoas que estão ao nosso redor influenciam em quem nós somos.
influenciam na forma como nós somos. E a gente precisa aprender exatamente o que é cada um desses perfis e saber identificar em nós mesmos qual é o nosso perfil e o que nós temos de grande vantagem por ser daquele perfil. Para que a gente tenha essa autogestão, existe uma série de ferramentas que eu trabalho normalmente nas minhas mentorias, de ferramentas assim, para a gente ter o autoconhecimento, para que a gente adquira essa autogestão de uma maneira muito mais rápida e mais prática. Entre essas ferramentas, deixa eu só pegar uma água aqui que a garganta vai secando de tanto falar. Estilo de liderança, a gente aprender qual é o nosso estilo de liderar, qual é o nosso estilo de fazer gestão, um feedback 360 para que a gente entenda todas as áreas da nossa vida, onde a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar. Linguagens do amor. Lá no Egito, eu estava conversando com duas pessoas que entendem um pouquinho mais sobre essa questão de linguagem do amor e mostra exatamente como a gente pode aplicar linguagem do amor dentro da nossa liderança. Cada um de nós entende o amor de uma forma diferente. Eu, Matheus, eu entendo o amor com palavras de afirmação e com gestos de carinho. Então, quando a pessoa faz algum tipo de gesto de carinho para mim, ou ela fala para mim, Matheus, que legal que você está aqui, que bom que você está aqui, você é bom no que você faz, você está me dando um resultado legal, eu fico muito mais feliz, eu fico muito satisfeito, porque eu entendo que a pessoa está me amando. Outras pessoas têm uma linguagem de presente. Matheus, o que tem a ver linguagem do amor com autogestão e liderança? Primeiro, autogestão. Eu aprendo a liderar a mim mesmo, para depois aprender a liderar as outras pessoas. E quando eu estou falando de linguagem do amor, eu preciso entender como que a outra pessoa entende que eu compreendo ela. Como que a outra pessoa entende que eu amo ela. Porque a gente precisa amar os nossos colaboradores. Não como a gente ama nossos pais, não como a gente ama os nossos companheiros, namorados, namoradas, maridos e esposas. A gente precisa entender que o amor ele precisa estar presente em todas as relações humanas. A gente precisa aprender essa linguagem do amor. PDCA, como que a gente faz um processo de melhoria contínua. Todas essas ferramentas aqui, elas precisam ser trabalhadas no processo de autogestão, tá certo? Olha só, gente, tirei o compartilhamento um pouquinho para a gente bater um papo. Aqui no papo, olha, a Fernanda já leu o livro da linguagem do amor, isso é perfeito. Boa noite, Matheus. Estou empreendendo há 2 anos, atualmente tenho uma funcionária. Ela é proativa, organizada e responsável, porém não está atingindo as metas. O que posso fazer para ajudar? Ou talvez não estou sabendo dimensionar a meta. Olha só. Salatiel, eu vi que você abriu a câmera aí por uns segundinhos, viu? Eu vi você e depois você acabou fugindo. Se você quiser abrir a câmera e o microfone aí para a gente falar um pouco dessa tua pergunta aí, eu vou ficar bastante feliz, tá bom? Mas enquanto você providencia aí a abertura... Ó, apareceu! Olha aí! Apareceu! Eu vou pedir para você ativar o som, tá? Para a gente trocar um papo aí. Pronto. Oi. Oi, tô te ouvindo. Oi. Boa noite, Matheus. Tudo Boa bem? noite. Tudo certo. E você, como é que tá? Tranquilo. Você é de onde? Salatiel, né? Salatiel, isso mesmo. Geralmente me Maravilha. chamam de Salá. Eu Salá, sou do você é de onde? Maranhão e moro no estado de São Paulo, na região, na cidade de Bauru, há 1 ano. Tinha loja lá, tive que mudar para Bauru, coisas da vida, abri uma loja Uhum. que durante a pandemia foi me sobressaindo. Aham. Mas assim, eu sempre toquei meu negócio, só é uma loja bem pequena, Aham. mas contratei uma funcionária. Ela está aí Tá. comigo, estou tentando moldá-la. Ela é bem proativa, trabalha bem, mas assim, na Uhum. questão de meta mesmo, está deixando bem a desejar. Não sei se foi algo, estava vendo aqui sua mentoria, não Uhum. sei se é algo que eu não estou deixando de passar para ela, né? Ou é algo que ela não está pegando durante nossas conversas, nossa Aham. vivência. Qual é o seu segmento, Salatiel? Então, Salá. eu tenho uma loja de multimarcas.
Uma loja de Roupas? roupas. Isso. Masculino Beleza. e feminino. Beleza, então. Parece que a gente se atrai, né? Então tá eu, Fernando e você aqui que viemos É, desse e segmento de roupas, né? por incrível que pareça, eu entrei no link, estava vendo Facebook, trabalhando bastante, porque, nossa, ser empresário é Uhum. 24 horas ralar. Cheguei É, agora há pouco da loja, estava fazendo a janta e ouvindo sua mentoria aqui. Aí resolvi sentar um pouco e digitei e enviei. maravilha. Maravilha. Olha só, Salah, é o seguinte. A gente vai ter que analisar um pouquinho mais profundamente para a gente saber o que está acontecendo, propriamente dito, com essa sua colaboradora, tá? Existe uma série de técnicas de vendas e ferramentas que a gente usa, e eu ensino isso na minha mentoria, de como você pode fazer para identificar, primeiro, se você está sendo a pessoa que está treinando essa pessoa de maneira correta, ou se ela não tem as características para aprender isso tudo. Por quê? Porque eu costumo dizer, me fugiu a palavra. O alto desempenho, a alta performance é a palavra a expressão que eu queria. Alta performance, ela é a junção de treinamento e de comportamento, tá? Quando eu dou treinamento, eu estou ensinando técnica. Eu estou ensinando como a pessoa precisa vender, o que ela precisa falar, como ela precisa agir, tom de voz, o que ela precisa fazer e falar. Tá? Eu dei vários treinamentos sobre vendas na minha vida. E o grande problema que eu enfrentava era, eu falava um dia, a pessoa dizia que entendia, outro dia ela estava fazendo tudo errado de novo. Quando eu percebi que a gente precisa mudar o comportamento da pessoa primeiro, para depois a gente ensinar a técnica de venda, foi quando eu comecei a entender o porquê que essas coisas não funcionavam do jeito que eu achava que tinha que funcionar, tá? O que você precisa fazer neste momento? Você tem que identificar, fala comigo depois lá no Instagram, tá? Manda um direct lá no Instagram, que eu vou dar para você duas ferramentas para que você possa aplicar nessa menina, nessa tua colaboradora, para que você saiba se ela tem o comportamento correto para que você ensine as técnicas de vendas, tá? A gente precisa, assim, ser proativo, beleza. Ser esforçado, poxa, maravilha, é ótimo. Mas deixa eu te perguntar, você pratica exercício físico, Salah? Sim, Pratica, beleza. sim. Você pratica exercício físico, mas você tem o costume de correr uma maratona todos os dias? Não, só a 40 maratona. quilômetros? Não, já fui mais atleta de correr, ultimamente só musculação. Então, só musculação. A musculação é um exercício de força, não é um exercício de resistência, correto? Então, Sim, se eu pegar e pedir para você, ó, sei lá, é o seguinte, eu vou colocar 10 mil reais em uma maleta daqui 40 quilômetros. Agora você tem que chegar lá em uma hora, correndo. Se você não chegar lá em uma hora correndo, você vai perder esse prêmio. Você vai morrer no meio do caminho, mas você não vai conseguir chegar lá. Por quê? 40 quilômetros em uma hora é muito rápido. A pessoa tem que sair numa pernada muito rápida e não adianta. Então, o que pode estar acontecendo? A tua meta está muito distante. É um fator. Não estou dizendo que seja, tá? Estou dizendo que ela pode estar muito distante. Por mais que é, você tenha o preparo físico para que você possa, quem sabe, chegar lá, você não consegue chegar porque é muito longe em pouco tempo. São 40 quilômetros em uma hora. 40 quilômetros por hora. Olha que absurdo, a gente não consegue chegar. E outra, você pode não ter o preparo físico para isso. Então, mesmo que você altere a meta de 40 quilômetros para 10 quilômetros, você precisa ter o preparo físico para chegar lá. Isso é a técnica. E em terceiro lugar, você precisa ter o comportamento de querer chegar lá. E se você disser assim, não, 10 quilômetros é muito longe, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade para isso. Você vai mais para baixo. Mas é tão difícil, para baixo de novo. E assim sucessivamente, você vai caindo o seu desempenho, porque você não tem a inteligência emocional nem o comportamento para chegar lá. Então, fala comigo lá no Instagram, que eu vou dar uma certo. ferramenta para você, rápida de você aplicar, tá? Bem simples, para que você possa identificar se está faltando mais
interatividade sua com ela no momento de ensinar as coisas, ou se ela, propriamente dito, não tem o comportamento para isso. E tá tudo bem se ela não ficar com você, mesmo sendo proativa, organizada e responsável, como você colocou aqui, ela tem emprego em outro lugar. Só que talvez para você ela não sirva. Então, a gente tem que aprender a dosar isso, aprender a entender que cada colaborador tem o seu local, tem a sua meta para bater, mas talvez não seja na nossa empresa. Tá? Sim, sim. Então, é só uma questão de ferramenta. É por isso que eu coloco, porque eu tirei o compartilhamento da tela aqui com vocês. Mas o quinto pilar é gestão de pessoas. O quinto pilar para a gente ter uma cultura forte dentro da nossa empresa é a gestão de pessoas. E essa gestão de pessoas, ela é feita com relatórios objetivos, ou seja, você vai avaliar e dar uma nota para essa pessoa para assim, ó, a ferramenta que eu trato, ela tem mais ou menos 40 quesitos para você dar notas todos os meses para essa pessoa. Não é só atingir a meta. Talvez você vai avaliar ela e ela tem vários outros pontos positivos, só não bate meta. É claro que a nossa empresa não é uma instituição de caridade, né? Então ela precisa bater meta. Sim. Mas se ela tiver o comportamento correto, é só uma questão de ajustar a técnica. Agora, se ela não tiver o comportamento correto, não adianta. Pode ser responsável, pode ser proativa, mas se ela não tem o comportamento de aprendizado, ela não vai conseguir desempenhar bem na sua empresa. Tá certo? Certinho. Fala comigo lá que eu te mando a ferramenta, tá bom? Beleza, obrigado, Matheus. Beleza. Deixa eu terminar aqui. Mais alguém? Fernanda, mais alguma colocação que você tem que fazer? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Só para a gente terminar o ponto número 3. Ponto número 3 eu terminei, é como eu estava te falando, Salah, é a questão aqui da gestão de pessoas, tá? E essas ferramentas que eu ensino, elas estão conectadas a essa parte de gestão de pessoas. Aqui no 4, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a mentoria, tá? Sobre como é que eu trabalho, como é que eu ajudo empresários a implementar uma cultura forte de resultados dentro das suas empresas. Primeira pergunta, serve para mim? Serve sim para um processo de gestão de pessoas independente do segmento. Não importa se você vende roupa, se você vende material de beleza, não importa se você presta serviço. Por quê? Pessoas são pessoas em qualquer lugar. Pessoas são pessoas em qualquer lugar. Mesmo que os segmentos sejam diferentes, a gente precisa entender que cada um pode exercer a sua função dentro da sua empresa e ter os resultados que você precisa, mesmo não sendo do mesmo segmento. Então, nós três aqui que falamos, eu, a Fernanda e o Salah, viemos da parte de roupas, no varejo de moda, mas não necessariamente precisa ser do varejo de moda, pode ser de academia, que é uma prestação de serviço. Se a cultura das pessoas que estão trabalhando na academia é uma cultura de resultados, a academia vai funcionar com este método do mesmo jeito. Eu não estou ensinando aqui como vender, eu estou ensinando aqui como criar cultura dentro da empresa. Serve para quem quer crescer e quem quer ter uma equipe motivada e engajada. Agora, ele não serve para algumas pessoas também. Não serve para empresário que quer a bala de prata. O que é a bala de prata? Ah, Matheus, me dá uma ferramenta, ou me dá uma dica, ou me dá uma super dica que vai resolver o meu problema. Não vai, simplesmente porque não existe. Implementação de cultura exige trabalho duro. Trabalho duro. Fernanda, você tem criança, você sabe. Você precisa educar todos os dias a sua filha. Todos os dias você precisa falar alguma coisa. E aí você cansa, porque você fala uma, fala duas, fala três, fala 20, fala 30, até ela resolver fazer. Mas isso é o seu papel. Quando você escolheu ser mãe, você escolheu ser mãe sabendo que você ia passar por isso. E a mesma coisa na empresa. A gente tem que saber que nós vamos passar por um processo de desenvolvimento, um processo onde a gente vai ter que aplicar as ferramentas de maneira constante, de maneira contínua, 1, 2, 10, 20 vezes até as coisas começarem a funcionar. Então, não serve para empresário acomodado, para empresário preguiçoso. Não serve para quem não quer crescer, como eu falei, não serve para gente preguiçosa e não serve para gente arrogante.
gente que, isso aí que o Matheus está falando, eu já sei fazer. Isso aí que, eu não preciso implementar na minha empresa, porque só quando for grande, aí sim, aí eu vou pensar em cultura. Porque você nunca vai ser grande enquanto você não pensar numa cultura intencional para sua empresa. Enquanto a sua empresa não tiver uma cultura intencional de crescimento e resultado, você não vai crescer, vai ser eternamente pequeno. Então, essa mentoria, esse trabalho que eu faço, não serve para quem é arrogante e acha que já sabe de tudo. A mentoria método TAP, ela é uma mentoria onde eu trabalho com os empresários para transformar o empresário na mudança que a sua empresa precisa, tá bom? Para quem é do setor de varejo, eu também entrego no formato de bônus um treinamento específico para gerentes de lojas e um treinamento específico para vendedores das lojas. Então, Salah, você vindo trabalhar junto comigo, para que a gente possa fazer a tua loja funcionar, eu mesmo vou treinar a sua colaboradora. Eu mesmo vou mostrar as técnicas de venda, eu mesmo vou mostrar a forma de comportamento, eu mesmo vou treinar a sua pessoa. Claro que ela vai estar junto com as pessoas das outras empresas, por exemplo, com as pessoas que trabalham junto com a Fernanda, ou com as pessoas que trabalham junto com a Mari, junto com o Kelvin. Então, cada um vai colocar os seus colaboradores e a gente vai treinar todo mundo junto. Mas isso é a parte dos bônus, a gente vai conversar isso logo depois, tá? Como é que funciona esse processo? Esse processo da mentoria TAP? Funciona ou não funciona? Eu digo assim, você tem 30 dias de garantia incondicional. Gostou da minha cara, não gostou da minha cara, quer, não quer, me achou gordinho, magrinho, não interessa. Se você simplesmente disser assim, Matheus, não fui com a sua cara, me devolve meu dinheiro, em 30 dias você vai ter todo o seu dinheiro de volta. E 90 dias para garantia de resultados. O que é isso, garantia de resultados? Você garante que o resultado vai chegar na minha empresa? Eu confio tanto no processo que eu entrego, porque se em 3 meses você não tiver resultado na sua empresa, depois de participar das mentorias, assistir às aulas e aplicar as ferramentas na sua empresa, se você não tiver resultado, eu vou devolver 100% do seu investimento, sem nenhum questionamento. Nenhum questionamento. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Qual é o passo a passo para que a gente possa conversar e eu entender se é o seu momento de estar presente na mentoria? O que quer dizer isso, entender o momento? Gente, olha só, não são todos os empresários e não são todas as empresas que estão prontas para passar por um processo de mentoria. Por quê? Se existe aquele empresário que acha que já sabe de tudo, aquele cara arrogante, aquela pessoa arrogante, aquela mulher arrogante, não está no momento. Não está no momento de passar. Não está no momento de estar presente na mentoria. Se por um acaso você não está no momento, a gente vai conversar e eu vou dizer, vamos fazer o seguinte, eu fico com o teu contato e a gente volta a se falar daqui 2 meses, 1 mês ou 1 ano. Aplica isso daqui e aí depois que você aplicar, a gente volta a conversar. Eu vou mandar para vocês lá no link, lá no grupo, um link onde vai ter um formulário. Nesse formulário, você vai preencher algumas informações sobre você, sobre a sua empresa, para que depois eu entre em contato com você e a gente converse. A gente vai bater um papo para entender se realmente é o momento de você estar presente na mentoria. Por que isso, Matheus? Está selecionando? Estou selecionando. Por quê? Não adianta nada eu fazer volume de pessoas dentro da minha mentoria, as pessoas que vêm não vêm com qualidade, não aplicam aquilo que eu ensino, e aí depois vão sair falando o quê? O processo do Matheus não funciona. E não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas que entrem para a mentoria apliquem e as coisas funcionem, tá certo? Quais são os tipos de mentoria que eu ofereço? A primeira delas é uma mentoria personalizada, uma mentoria particular. Todo o conteúdo da mentoria em grupo vai estar disponível para quem é da particular também e participa do networking da mentoria em grupo. Ou seja, todas as vezes que eu abro a mentoria em grupo, quem é da particular pode participar também da mentoria em grupo, tá? E a mentoria em grupo, em turma no caso, né, é até 10 pessoas. Ou seja, a gente se reúne em até 10 pessoas, a gente troca experiências, troca as informações, eu ensino tudo que precisa ser ensinado e aí a gente participa ali da mentoria em grupo. Matheus, investimento dessa mentoria, dessas 2 mentorias. A mentoria
personalizada, mentoria particular, ela é um processo de 10 encontros aqui no Zoom, 10 a 12 encontros, um a um, onde eu e você vamos pegar todos os problemas da sua empresa, tudo que você está passando, tudo que você tem de dificuldade, e nós vamos elaborar soluções exclusivas para a sua empresa, para o seu processo, para aquilo que você está vivendo. Essa mentoria, ela tem o valor de R$ 3.997 em até 12 vezes no cartão de crédito, tá? 3.997 em até 12 vezes no cartão de crédito. A mentoria em turma, a mentoria em grupo, ela tem o valor de 1.997, também 10 encontros, mais de 80 aulas gravadas, para que você não precise ter uma apostila para ficar pesquisando as coisas, não. Eu estou com dúvida no processo seletivo, eu vou lá no módulo de processo seletivo e vejo as aulas rapidinho gravadas, que tem de 10 a 15 minutos, para que eu possa entender como é que funciona esse processo. Eu não vou entregar apostila escrita para você ficar lá revisando, riscando e tudo mais. Vai ter isso? Sim, vai ter. As partes escritas vão ficar disponíveis para você se você quiser. Mas eu gravei tudo isso em vídeos para ficar muito mais fácil, né? A gente está na academia, está aqui, está lá, a gente pode assistir as coisas e ir aprendendo, ao invés de ficar ouvindo ou vendo porcaria por aí. Tá certo? Volto a dizer, como é que funciona? Eu vou mandar o link para vocês lá no grupo. Vocês pegam o link, preenchem lá a planilhazinha, do jeito que... A planilha não, o formulário, e aí eu entro em contato com vocês, a gente conversa no 1 a 1 e a gente decide se é o momento de você participar ou não dessa mentoria, tá certo? Gente, eu falei para vocês lá no começo que eu ia entregar um bônus agora no final, né? A gente já está chegando no finalzinho e eu já vou entregar esse bônus. Vamos fazer o seguinte? Vamos bater um print do que a gente está fazendo aqui, de onde a gente está junto. Pode ser um filmezinho, pode ser um print, pode ser um vídeo. Vamos fazer isso. Vocês vão lá, postem no Instagram, marca o Instagram e manda um direct. Mandou direct para mim, eu vou escolher uma das pessoas que mais participaram para que a gente possa fazer esse super bônus. Então, gente, vamos lá. Vamos alterar aqui. Estão vendo? Deixa eu interromper o compartilhamento da tela. Maravilha. Tem algumas dúvidas aqui do lado que eu já vou falar com vocês, tá? Só para a gente tirar o print aqui. Vamos lá? Gente, vamos tirar esse print, posta lá no Instagram e me marca, tá certo? Vamos lá? Sorrindo, gente. Quem tá com a câmera aberta aí, sorria. Maravilha. Marca lá no Instagram e manda um direct que a gente conversa. Deixa eu pegar aqui as dúvidas de bate-papo. Dúvidas de bate-papo. Olha lá. Querem abrir o microfone, gente? Para que a gente conversa. Vamos abrir todo mundo o microfone aqui, porque a gente pode bater num papo. Olha só. Acabei de contratar... A Fernanda falou, deixa eu ler aqui. Acabei de contratar uma vendedora pelo comportamento dela, estava traçada pelo perfil comportamental, porém, percebo que não tem tanta habilidade com venda. Estou treinando, mas se não gerar o resultado, não sei se ficará também. Fernanda, olha só. Contrate pelo comportamento e treine as técnicas dessa pessoa. Só que você precisa dar um prazo para isso, tá? Se essa pessoa não está batendo meta, se ela não está entregando o resultado da parte técnica, você precisa dar um prazo para isso. O que eu recomendo? Eu também passo para você, se você for lá, fala comigo lá também no direct do Instagram, fala comigo que eu vou te mandar uma ferramenta também para você avaliar se essa pessoa está evoluindo no processo de desenvolvimento das técnicas de venda dentro da sua empresa, tá? Se você contratou ela pelo comportamento, parabéns. Você já tem, assim, 80% do caminho andado. O que você precisa agora é realmente, assim, colocar no papel e dizer, ó, pessoal, fulaninha, não sei como é que é o nome da pessoa, fulano, é o seguinte, você está aqui, eu estou te ensinando o processo e eu vou avaliar se você está aplicando o que eu estou te ensinando ou não. Se você está aplicando o que eu estou te ensinando e mesmo assim você não está tendo resultado, a gente vai entender o porquê que esse resultado não está chegando. Agora, se você está ensinando alguma coisa e a pessoa não está aplicando aquilo que você está ensinando, é óbvio que alguma coisa tem de errado. E se alguma coisa tem de errado, a gente precisa entender o que é e conversar com ela. Faz sentido para você, Fernanda? Quanto tempo que ela está contigo?
2 meses? 1 mês. 1 mês. 1 mês. Eu não tô te ouvindo. Tá mudo, tá mudo. Eu não tô nem ouvindo e nem vendo sua boca mexer, então eu não tô entendendo o que você tá falando aí. Enquanto você vai escrevendo aí, ô Jesus, desculpa, eu não vi que eu não tinha liberado o microfone de vocês, me desculpa. Não Pronto, tem liberei. problema, o meu você tinha liberado, mas eu tive que colocar no mudo de novo. Aí ele tranca de novo, né? Então, ela tá comigo há 21 dias. É muito pouco ainda. Sim. É que assim, eu tô treinando, mas ao mesmo tempo eu não vejo uma mudança na parte. Eu percebo que assim, eu contratei pensando muito no comportamento, porque eu pensei que seria muito mais fácil realmente treinar as habilidades, mas é difícil também. Enfim, não é Entendo. fácil você ensinar uma pessoa a vender. Eu sei que, né, eu tenho aí 3 meses, é o meu prazo de experiência dela. Então, eu faço PDI também. Então, assim, ela sabe que ela passa por esse processo de avaliação. Toda semana a gente já fez 3 conversas, até eu explicando, né, assim, o que eu preciso que ela mude, que ela melhore, que ela vai treinando. Até mesmo hoje eu conversei com ela que ela não entende muito de nomes, assim, propriamente de modelos da moda. Então, assim, eu vou ensinando, eu falo, explico, mas eu percebo que também não é uma pessoa. Quando você disse muito de aprender, eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender sobre tudo. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, eu pego um papel e uma caneta na mão para eu começar a escrever. E eu percebo que acho que esse não é também muito o perfil dela, sabe? Eu quero aprender. Então, talvez não é só habilidade, também tem essa questão de não querer aprender. Mas eu estou dando chances. Eu disse, olha, começa a assistir, a ver alguns vídeos, como as pessoas falam sobre uma calça. O que você tiver de dificuldade, pergunta o que é uma calça wide leg, o que é um mum jeans, o que é um kimono. Então, assim, essa parte também acho que ela precisa ser interessada. Então, assim, ela tem um comportamento muito do que eu tracei ali, por ter já passado várias pessoas, e eu sei o tipo de comportamento de pessoas que dá mais certo dentro da empresa. Mas a parte da habilidade, eu pensei, vai ser fácil aí o treinamento, mas não tá tão assim do jeito que eu imaginei. Então, 21 dias é um processo, é um tempo ainda bastante curto, tá? O que eu posso te recomendar? Como você está com 21, faz um planejamento do que você imagina para os próximos 40 não, para os próximos 25 dias, mais ou menos, dela. Vai dar um período aí de 46 dias ao todo, tá? Com esse período, você já é capaz de avaliar um pouquinho mais sobre o que ela realmente tem para entregar para você. Se você perceber que não está tendo evolução, você tem que deixar primeiro claro para ela e dizer o seguinte: o que eu espero de você nos próximos 25 dias é isso, 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 isso e isso. Ao final desses 25 dias, eu vou avaliar você. Se você não tiver dentro desses patamares aqui, esses patamares bem claros, talvez uma prova escrita, talvez uma prova assim, que tipo de produto é esse? Qual é a composição disso? Eu aplicava muito isso nas minhas lojas. Eu sou muito técnico, tá? Eu gosto muito das coisas técnicas, das coisas bem organizadas. E como eu sou de confecção também, então eu tenho um conhecimento grande dessa questão do varejo, de moda, principalmente, quando você fala de kimono, calça isso, calça aquele outro, modelagem cá, modelagem lá. É uma coisa que eu domino bastante também, e eu fazia questão que os meus colaboradores tivessem a noção exata do que eles estão vendendo. Então, você porque passa mais confiança também para cliente. Isso, Se ela principalmente... fica, né, assim,
assim, o que eu acho é que tudo bem, ela é uma coisa que dá para ela aprender, mas vai depender do interesse dela também. Exato, exato. O que assim, ó, tudo é ensinável, tudo é treinável, tudo, Sim. absolutamente tudo é treinável. Se a pessoa não está tendo o compromisso de dentro de X dias aprender o que é, poxa, é básico. Você aprender o nome das peças, a modelagem é básico. Ninguém está pedindo para você desenhar como é que funciona o processo de trama, se é uma trama isso ou se é uma trama aquilo, se é urdume, se é não sei o quê. A gente sabe que a parte técnica do produto tem diversas coisas. Mas, assim, se a trança da tecelagem é 3x1, ou é 2x1, ou é uma sarja, ou é não sei o quê, é uma coisa mais avançada, é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, com muitos anos de conhecimento. Eu passei com gerentes comigo, com 6 anos de conhecimento, e não sabia o que era a parte de urdume, de trança, de quantos fios passa para lá, quantos passa para cá. Mas eu exigia que, no mínimo, ele soubesse a modelagem, para que tipo de corpo aquilo servia, porque os analistas e os planejadores, como eu sou, exigem detalhes técnicos que talvez um executor não veja necessidade. Então, qual é o perfil? Você chegou a fazer teste de perfil comportamental com ela? Não. Tá. Também é uma coisa que é bastante importante que a gente faça, porque o perfil comportamental determina isso, tá? Porque o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vai para as vendas e ela é uma pessoa que tem um perfil comportamental de comunicador, por exemplo, é uma pessoa mais distraída, é uma pessoa que não se atenta tanto a detalhes técnicos. E quando ele vai fazer uma compra, ele não pensa nesses detalhes técnicos. Então, ele pode achar que não é tão importante assim ele aprender detalhes técnicos, porque para ele não faz o mínimo sentido. Então, o planejador, por outro lado, ele gosta de detalhes técnicos. Se você não passar todos os detalhes, ele não vai comprar de você. Então, o que você tem que fazer para essa menina? Estabelece o que você quer dela, o prazo que você quer dela e dê todas as condições para que ela aprenda isso, tá? O que eu te recomendo? Usa o material que você tem, uma cartilha, um livro pequenininho, uma apostila de algum treinamento que você já fez, escolhe algumas páginas e dá para ela. E diz, ó, o seu prazo de estudos é esse, você tem que aprender isso daqui e eu vou te avaliar dessa forma, dentro deste prazo. Você cumprir tudo isso, você vai para a próxima etapa. Na próxima etapa, você vai precisar aprender isso neste prazo e assim vai, sucessivamente. Por quê, Fernanda? Você não pode cometer o erro de colocar essa pessoa de maneira permanente dentro da sua empresa se ela não for a pessoa certa. Isso vai te custar um absurdo. E a melhor maneira de você fazer isso é ser muito rígido num processo de pré-efetivação, né? Nesses 3 primeiros meses antes de você realmente efetivar a pessoa. Então, a minha dica nesse momento é, nem dica, porque dica eu acho muito superficial. O meu conselho nesse momento é, crie o que você quer, no prazo que você quer, e depois avalie essa pessoa a cada 20 dias, até o final desses 3 meses, a cada 20, 25 dias, avalie essa pessoa para ver se ela realmente tem condições de estar dentro da sua empresa. E eu já passei muito por isso, exatamente por esse motivo eu não quero passar dos 3 meses, porque às vezes é aquilo que você disse, você vai empurrando com a barriga e quando você vai ver, deu 6 meses, 1 ano, não era aquela pessoa que você queria mesmo para dentro da sua equipe, e aí os custos são muito maiores, e aí o trabalho é muito maior, e aí o trabalho dá até de você, que você já criou um vínculo ali com a pessoa, de fazer o desligamento, ele é mais cansativo, tudo, né? Então, assim, acho que essa ideia até mesmo de dar os prazos picados nesses 3 meses, colocar prazos menores para ela também entendendo e não ter uma surpresa lá na frente. Por mais que eu sou uma pessoa bastante comunicativa, eu deixo tudo muito bem estabelecido, mas às vezes o que está claro para mim não está claro para o outro, né? Então essa questão acho que vai funcionar bem. Exato, e principalmente se ela for de um perfil comportamental mais analista, o analista, e isso eu percebo porque eu sou assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de pegar um grande processo
e fazer ele do começo ao fim. O que eu preciso fazer? Eu fatio isso em várias pequenas metas, porque aí o meu cérebro funciona muito melhor. Talvez ela seja uma pessoa analista também, você está empurrando um monte de coisa, empurrando assim, no bom sentido, Sim, mostrando um monte de coisas para ela, e ela se assusta e não consegue fazer nada. Então, vai nessa. Fatia o teu processo, fatia o que você quer dela dentro de um determinado prazo e deixa muito claro para ela. Você tem que atingir este mínimo aqui para você continuar. Se você não atingir esse mínimo aqui, você não continua comigo. E cumpra a tua palavra. Se você diz sim. para ela que se ela não atingir uma nota, sei lá, 7 numa avaliação no final desses dias, e ela não atingiu o 7, corte. Porque senão o teu resto do time todo vai ser perdido. Tá bom? Sim, tá joia. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui rapidinho o que a Mari escreveu. Estou com um colaborador que não se relaciona com os outros, normalmente é grosso, e já tive que intervir em algumas situações. Mas é um bom profissional, a equipe está desmotivada por ele. Acho que vale assistir. Olha só, Mari, olha só. O que acontece? Quando você tem um colaborador que que desagrega o time, que você não consegue ter o time ali bem organizado, que o time não circula ao redor dessa pessoa, se você já conversou com essa pessoa, você já deu chance, é a mesma coisa que eu falei para a Fernanda. Crie barreiras não, crie pontos de verificação. Crie pontos de verificação e deixe absolutamente claro para essa pessoa. Aqui entra de novo o que eu ensino lá na mentoria, lá na parte de gestão de pessoas, tá? Lá na parte de gestão de pessoas, eu ensino algumas ferramentas onde os seus colaboradores, as outras pessoas do time, vão avaliar todo mundo do time também. Então, o nome da ferramenta é avaliação multidirecional de inteligência emocional e avaliação multidirecional de vendas. Essas duas ferramentas, elas fazem com que cada colaborador da sua empresa avalie todos os outros. Todos não, 5, né? Quando eu falo todos, eu falo para empresas menores. Mas para empresas maiores não são todos, são 5 colaboradores. Então, o Matheus vai avaliar a Fernanda, vai avaliar o Salah, vai avaliar o Kelvin, vai avaliar a Mari e vai avaliar o Ricardo. E eu vou dar notas para o comportamento dessa pessoa. Eu vou dizer se a pessoa se comporta bem, se ela se comporta mal, se ela contribui com a empresa ou não. Eu vou colocar notas para vários quesitos. São mais de 40 quesitos em cada uma dessas avaliações. E aí eu vou dizer para todo mundo bem claramente, olha, neste quesito aqui, a meta de nota mínima é nota 4, é nota 5, ou é nota 3, depende do que você vai estabelecer para sua empresa. E se essa pessoa não atingir, você tira ela, porque ela não está contribuindo com a sua empresa. Então, o caminho aqui é avaliar todo mundo o tempo inteiro. E aí, quando essas pessoas não atingem os mínimos de avaliação, claro, você vai dar um treinamento, você vai desenvolver, você vai mostrar para a pessoa que ela precisa melhorar, mas se ela não fizer, você simplesmente vai tirar ela. E ela não vai se sentir surpresa porque você está tirando, porque você já passou por um processo avaliativo e direcionador durante os últimos 3 meses com ela e mesmo assim ela não mudou. Então ela já espera que ela saia da empresa no final desse processo. Respondi, Mari? Você não apareceu aí, mas coloca aí no chat se você quiser. Tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Olha aí, respondi então, Mari, que maravilha. Pessoal, quero fazer um convite para vocês, tá? Quero fazer, imagina, Mari, de nada. Quero fazer um convite para vocês, tá, gente? No próximo sábado, eu vou dar uma aula ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, também sobre o assunto de formação de cultura dentro das empresas, tá? Não vai ser um formato do jeito que nós estamos aqui, vai ser um formato um pouquinho mais dinâmico, vai ser um formato onde eu vou utilizar um flipchart, vou riscar bastante, vou escrever algumas coisas, vou dar algumas ferramentas para vocês. Sábado, às 10 horas da manhã, a gente vai trabalhar em cima dessa aula, tá certo? E terça-feira que vem, a gente tem um encontro marcado aqui de novo, porque eu vou ajudar vocês em formato de mentoria gratuitamente aqui pelo Zoom. Sempre que vocês quiserem, voltem aqui, convidem outras pessoas para virem para cá também, porque, gente, a gente só vai mudar o Brasil, a gente só vai transformar o Brasil que nós estamos vivendo num Brasil realmente bom, que seja bom para todo mundo, através da mão dos empreendedores.
Não coloquem as esperanças em nenhum político, não coloquem as esperanças em nenhum governo, porque eles vão falhar conosco sempre. As mãos dos empreendedores são as mãos que mudam o Brasil. Então, chamem outras pessoas, tragam outras pessoas para cá, porque a gente precisa formar os nossos empreendedores no Brasil inteiro. A gente vira empreendedor sem estudar quase nada, porque a gente tem uma vontade muito grande de fazer as coisas darem certo, a gente tem um ímpeto muito grande de fazer as coisas darem certo, então a gente vai na cara, na coragem, e a maioria das vezes a gente quebra a cara, porque a gente não sabe como fazer. Então a gente precisa ter mentores, a gente precisa ter momentos como esses para trocar experiências, porque eu tenho certeza que o que eu falei ajudou o Salah, ajudou a Fernanda, ajudou a Mari, o que o Salah falou ajudou a Fernanda, o que a Fernanda falou ajudou o Salah, e assim sucessivamente a gente vai sair daqui muito, muito melhores. Tá certo? Concordam assim? Gente, obrigado demais por vocês estarem aqui comigo. Já são 9 e pouquinho da noite. A gente está aqui aprendendo, se desenvolvendo, trocando experiências, e é isso que vale. Tá certo? Gente, obrigado mesmo. A gente se vê no sábado e a gente se vê o tempo inteiro lá no meu Instagram. A gente se vê o tempo inteiro lá no meu YouTube. E eu peço que vocês realmente me ajudem a propagar essa mensagem o máximo que puder. Eu estou vindo para a internet agora. Eu estou vindo para ajudar as pessoas de maneira online agora, então eu preciso muito que vocês também ajudem a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Posso contar com vocês? Sim. Maravilha! Muito Boa obrigado, noite, Matheus. pessoal. Obrigado, viu, pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até.